Abençoe. Aleluias. Lucas capítulo 2, versículo de número 1 adiante. E Mateus capítulo também 2. Aleluias. Mateus 2, 1 adiante. E Lucas 2, 1 adiante. É uma leitura meio longa, mas é só para que os irmãos tenham noção do que Deus vai falar. Então, baseado na escritura sagrada que iremos pregar. Lucas capítulo 2, vamos ler primeiro Mateus capítulo 2, versículo 1 adiante. Vê se tem alguém sem Bíblia ao seu lado, atrás de você, e você possa compartilhar este momento. Não vou lhe tomar o tempo, não se preocupe, irmãos. Manhãs como essa, só a eternidade explica. Só a eternidade explica. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 2, versículo 1 adiante, que diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregaram todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Deles, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o encontrardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam-se o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Capítulo 2 do livro de Lucas, evangelho escrito segundo Lucas, doutor Lucas, versículo 1: E aconteceu naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito, sendo Cirene governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu a Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz ao menino. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-se em panos e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, e boa vontade para com todos os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber.
e foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, e vendo divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam dos que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que haviam ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Versículo de número 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Versículo 24. E para darem a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Toma seu assento, fique à vontade. Seja o nome do Senhor Jesus. Santo. Graças a Deus. Amada igreja do Senhor, espero que nesta manhã Deus possa revelar a ti aquilo que faltava na sua vida, para que você entendesse a fidelidade ao Senhor, o compromisso com o Senhor e pelo qual e para qual você foi chamado a ser cristão. Se tem alguém do seu lado, estenda a sua mão para ele com carinho assim. Olhe nos olhos dele, bem nos olhos, olhe nos olhos, para os olhos dizem que o coração está cheio. Diga para ele assim: se é irmão, é irmão, se é irmã, é irmã. Diga: irmão, em um nome do Senhor Jesus, não levante mais, não saia, até que o Espírito Santo tenha entregue a última palavra. Eu concordo com a sua bênção. E em nome de Jesus, nós sairemos com a nossa vitória. Se você crê, dê um glória a Deus para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amada igreja, quero vos pregar esta mensagem, impactar essa mensagem de forma em que apenas aquilo que for útil para o mundo espiritual lhe seja entregue ao seu coração, sabendo que já estamos avançando na hora. Temos mais culto ainda esta noite, mas queremos entregar aquilo que Deus entregou ao nosso coração de forma temente, de forma sábia, para que você entenda verdadeiramente o princípio de todas as coisas concernente quando Deus fala da prosperidade, quando Deus fala da restituição, quando Deus fala das primícias na vida do seu povo, na vida da igreja. E eu quero primeiro começar no texto de Mateus capítulo 2. A minha Bíblia e a vossa Bíblia diz, está escrito e registrado, que Jesus havia sido anunciado o seu nascimento. Nós sabemos que toda a Bíblia Sagrada é clara da mensagem de Deus sobre Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus foi pregado através do profeta Moisés. Sabemos que o tabernáculo era a sombra do próprio Cristo, do próprio Jesus. Sabemos que Números 9:13, quando Balaão percebe uma estrela que vem brilhando e percebe que Deus havia trazendo um cetro de justiça para Israel, nós sabemos que ele falava de Cristo, ainda que não entendesse que era Cristo. Sabemos que todos os patriarcas da fé falaram e foram os precursores desta mensagem messiânica da vinda de um Salvador que traria salvação, redenção e transformação a toda a criação de Deus. Sabemos que Isaías pregou de uma forma linda. Quem sabe o maior dos pregadores sobre Cristo foi o homem que viu Jesus antes, durante e depois. O homem que deixou claro a visão espiritual de Cristo, não olhando para a sua beleza física, segundo o que ele descreve no seu livro, no capítulo 53, mas mostrando sobre si uma glória, um esplendor, um poder sobrenatural. Com certeza Isaías, quando recebera do Espírito Santo aquela revelação, ele desejou ardentemente conhecer o Jesus que esta geração tem tido o privilégio, e desperdiçado tem essa geração,
o privilégio de receber esta graça de Deus. Porque após Jesus vir à terra, ele deixa um legado para a sua igreja em João 14:12, dizendo: em verdade vos digo, que eu volto para o Pai, mas aquele que crer em mim, aquele que crer na minha palavra, fará as obras que fiz, que faço, e maiores ainda farão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9, Paulo apenas é uma palavra que reflete, que afirma o que está em João 14:12, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não atentou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem e que o amam. A Bíblia é clara em Daniel 11:32, que aqueles que creem no Senhor Deus farão grandes proezas em teu nome. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 12, que os dons espirituais devem ser clamados, devem ser desejados por toda a igreja, porque Deus não deu poder só para pastor, Deus não deu o dom de orar em língua só para pastor, Deus não deu o dom de profecia só para pastor. Não, se fosse assim, a mula não tinha falado com Balaão, se fosse assim, o galo não tinha cantado 3 dias, ou 3 vezes foi o pregador de Pedro, se fosse assim, a baleia não tinha engolido Jonas e foram pregador para a vida de Jonas, aquele rebelde. Se fosse assim, a nuvem não teria pregado naquelas manhãs de tão sol quente no deserto. Se fosse assim, a bola de fogo não teria pregado para eles durante a noite, para que as serpentes, os escorpiões do deserto não os teria picado. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui adorando e servindo a um Deus que não é visível, mas é real na nossa alma. Nós sabemos que Deus deixou para a igreja autoridade, poder. Deus deixou para mim e para você, irmãos, o direito de escolha o que nós queremos ser. A minha Bíblia, a vossa Bíblia disse, lá em Êxodo capítulo 25, a Bíblia diz que Deus pede no deserto que o seu povo traga o melhor, ouro, prata. A Bíblia diz que ele pede que o povo traga o linho fino, que o povo traga o melhor. Mas o versículo 1 de Êxodo 25 diz o Senhor a Moisés: eu quero que todas as pessoas que venham trazer sejam voluntárias. E eu aprendo uma coisa, que a voluntariedade é sua, mas o direito de escolha é do Senhor. Diga para quem está do seu lado: você escolhe se quer servir a Deus, mas o que vai ofertar a Deus é Ele que escolhe. Ou melhor, irmãos, eu escolho ser crente, e agora eu leio a Bíblia para saber o que é que Deus quer que eu faça como crente. Mas enfim, a Bíblia